Deus seja louvado. Título desta mensagem: Depravação e paixão infame. Vamos ao livro de aos Romanos, capítulo 1, versos 24, 25 e 26, que nos fala verdadeiramente do que acontece nesses últimos tempos a respeito das paixões carnais. Diz assim o texto: pelo que também Deus os entregou às consciências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Portanto, prezados e queridos irmãos, esse texto tem um confronto bem direto com muitas coisas que estamos vendo nestes últimos dias, e entendendo como essas manifestações e estas coisas, essas ofensas a Deus, vão se multiplicando e se fortalecendo malignamente. Então, a misericórdia de Deus, essa palavra misericórdia, ela é muito poderosa. E tem também duas maneiras de ser interpretada. Por exemplo, uma pobre alma, um miserável pecador, rogando de coração a um grande e poderoso e misericordioso Deus, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Não faça como eu mereça, mas como o Senhor é poderoso e cheio de misericórdia. E nos mostra o caminho para o arrependimento e não para o remorso. Muitas pessoas confundem arrependimento com remorso, porque o remorso é aquela compensação que doeu muito. Você sabe que participou de muitos males, praticou muita maldade. Mas o estranho é que, com o tempo, você faz a mesma coisa. Agora, arrependimento é aquela atitude incrível e poderosa que você realmente está desfrutando de uma nova vida em Deus. E isso realmente é nascer de novo na presença de Deus. Veja o que diz o verso 26. Por isso Deus os entregou. Preste atenção, que tem 3 entregas. Verso 24. Por isso Deus os entregou às imundícias de seus corações. Temos agora a segunda entrega. Verso 26. Por isso Deus os entregou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural de suas relações, pelo que é contrário à sua natureza. Depois temos a última entrega, quando Deus os entrega a sua vaidade, o seu uso natural, e também essa atitude de imundícia e de pecado tende a mudar, negar, transgredir a verdade de Deus, tendo o prazer de servir o seu corpo, os seus desejos, e não servir ao Criador. Irmãos, o nosso Deus, o Criador, o Formador, onisciente, onipresente, onipotente, só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Bendito seja o nome do Senhor.
Vejamos o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, que nos mostra como o Criador, o nosso Pai, aquele que nos amou tanto que, de tal maneira, que mandou o seu único Filho para salvar todo aquele que crê. E diz assim o capítulo 20 de Êxodo, verso 5: porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. No verso 6, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Isso quer dizer que a ausência ou a falta da guarda dos mandamentos comprometem mesmo no significado de amor ou de ser amado. A misericórdia em milhares de gerações é o que acontece o que acontece aos que odiaram o Senhor. É esse ódio, é uma transferência, um legado, porque herança é o que você deixa e legado é o testemunho que você deixa para os outros e que pode estar inserido no contexto de relacionamento entre pai e filho. Mas alguém questiona, pregador, e Ezequiel 18, como é que fica? Precisamente no verso 4, que diz: todas as almas são minhas, como é a alma do Pai. Bendito o nome do Senhor. Assim também é a alma do Filho, é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Vamos conectar com o verso 20, que diz assim: que o Filho não levará a iniquidade do Pai, nem o Pai levará a iniquidade do Filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Perceba agora a condição de que continuidade de iniquidade não se dá necessariamente por uma transferência de família ou de geração, mas de postura na presença de Deus, ou justo ou ímpio. Então essa iniquidade ou continuidade de maldade, de iniquidade, se perpetua, seja justo ou seja ímpio. No entanto, no livro do Provérbios, capítulo 30, nós temos algo, no mínimo, curioso, que precisamos registrar. Preste atenção. Provérbios, capítulo 30, verso 11, 12, 13 e 14. Lembremos que em Êxodo, capítulo 20, verso 5, temos uma observação: visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Mas bendito é o nome do Senhor. Visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Mas tenho misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Bendito é o nome do Eterno. Curiosamente, alguém questiona: peraí, pregador, pode haver maldição se a Bíblia diz que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado? Como que a iniquidade e a concupiscência do coração, como é que as paixões infames, essa entrega, essa natureza perversa
vai exercer sobre mim tamanha desgraça? Porque está escrito: se o Filho me libertar, verdadeiramente serei livre. O sangue de Jesus está ativo em mim. Precisamos entender, a questão não é o poder do sangue de Jesus. O questionamento não é sobre o poder do sangue, ou o poder da cruz, ou o poder do sacrifício. O questionamento é: quanto desse sangue está ativo em você? Quanto desse sangue opera efetivamente em você e produziu em você um novo nascimento, uma nova vida? O significativo para um verdadeiro arrependimento. E quando Paulo diz imundícia, concupiscência dos corações, adoração à idolatria, ou a celebração ou escravidão de ideia, de imagem, diz também paixões infames, disposição mental reprovável, infrutífera. Que quer dizer isso? Pois veja bem o que o livro de Provérbios nos dá: quatro fontes de gerações, e todos o que ouve esta mensagem provavelmente vieram de alguma origem dela. E são exatamente 4 gerações mencionadas aqui no livro de Provérbios, capítulo 30, verso 11. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz sua mãe. Verso 12. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Preste atenção. Verso 13. Há uma geração cujos olhos são altivos e suas pálpebras são sempre levantadas. No verso 14, há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Irmãos, são palavras muito fortes. Isso faz uma conexão com Êxodo, capítulo 20, verso 5. E temos aqui 4 gerações. E de alguma forma, uma dessas gerações produziu você. Ou produziu um padrão, bendito o nome do Senhor, de consciência em você. Mas, em algum momento da sua vida, pela misericórdia de Deus, você encontrou os caminhos de Deus. Você se encontrou com Deus, ou melhor, Deus encontrou você. O amor de Deus que lhe alcançou. A primeira geração é uma geração que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe. Ou seja, uma geração que sai de casa sem referência de autoridade, sem referência de relacionamento com a palavra de Deus, tendo o pai como seu sacerdote. O pai, ainda que um tanto atrapalhado, mas mesmo assim, ele representa na família uma figura de Deus. Quando a criança olha para o pai, ela está olhando para Deus. O primeiro relacionamento que o filho tem com Deus, ela tem através do pai. O respeito, o reconhecimento, os deveres, disciplina, governo, voz de comando, voz de autoridade. Por isso está escrito: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que tenha longa vida sobre a terra. Você tem falado com seu pai ultimamente?
tem se relacionado com seu pai ultimamente? Então há uma geração que não tem referência no pai e na mãe. Não só no pai, não só na mãe. Quem age assim é uma geração maldita diante de Deus. Veja outra geração, verso 12. Há uma geração que são pura aos seus próprios olhos, ou seja, só tem religiosidade, mas nunca foram purificados da sua imundície. Se maquia religiosamente, se veste do divino, se veste da religião, mas por dentro não ama, não perdoa, não se relaciona, não fica junto, tem um coração enganoso, mentiroso. E muitas dessas pessoas entram na igreja, na religião, mas nunca mudaram. Querem servir a Deus como um rito, uma liturgia, só religiosidade. Mas não amam, não perdoam, nunca se converteram, nunca foram lavados da sua imundícia. Tem outra geração que os olhos são altivos e as pálpebras levantadas. São aqueles que promovem escândalos e dizem: eu sou assim mesmo. E acabou. Eu não vou mudar. E se quiser gostar de mim, tem que ser do meu jeito. Quem manda em mim sou eu. Glória a Deus. Verso 14. Há uma geração cujos dentes são espadas, cujas queixadas são facas, para consumir da terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Essa é uma geração que perpetua a maldição pelas palavras, porque os demônios se alimentam pelas altivez das palavras, que transfere ditando e declarando: você é um miserável, você não vai ter nada, você é um zero à esquerda, você é um pecador. Voltando a Romanos 1, verso 24 em diante, Paulo diz assim: por isso Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. E a Bíblia nos fala de 3 concupiscências, especificamente. 1 João 2, verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Aqui Paulo está afirmando: mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E o objetivo principal desses atos é negar, mudar, transgredir a verdade de Deus. Por isso Deus os entrega às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural de suas relações, optando pelo que é contrário à natureza. Portanto, toda paixão infame, ela vai estar relacionada e conectada à inflamação da sensualidade e da lascívia. Toda pessoa tomada por compaixão infame, veja que no versículo 26 diz: mulheres que mudaram o natural das suas relações, optando pelo contrário da natureza.
A expressão está bem clara, que diz: toda paixão infame, ela vai promover transmissão, rebelião, ela vai provocar desnivelamento, um desnível, provocar também loucura, descontrole. Você já parou para pensar como é triste o estado de uma pessoa que está dominada por uma paixão infame? Essa pessoa é completamente descontrolada, desorientada. No verso 28 de 1 aos Romanos fala da punição aos que assim agem. Paulo diz assim: como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, o mesmo Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, infrutuosa, infrutífera, para fazerem coisas inconvenientes. E estão sempre cheios de toda injustiça, cobiça, maldade, cheio de invejas e homicídios. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Contendas, engano, maus pensamentos, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, altivos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, insensatos, infiéis, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto da sentença de Deus, que os declara digno de morte, os que tais coisas praticam, não somente os que as fazem, mas também aqueles que se deleitam ao ver aquilo que eles praticam. Meu prezado e querido irmão, que ouve esta mensagem, Deus tem um recado para a tua alma. Ele te afirma: eu amei as almas de tal maneira, ao ponto de enviar meu Filho amado para pagar os teus pecados. Ele foi com a graça até o nível mais baixo que um ser humano pode chegar. Não importa a profundidade que você se encontra, a graça de Deus, a sua misericórdia está disponível a todo aquele que crê, que se arrepende e volta para os braços de Jesus Cristo. Meu prezado e querido irmão, ao ouvir esta mensagem, não fique inerte sem sentir no coração o ardor desta palavra, pois o pior juízo de Deus é uma pessoa ouvir a palavra e não sentir nada, ser um surdo espiritual. Deus não deu ouvidos para esta pessoa ouvir os mistérios de Deus. Está escrito, também está escrito, que assim como o paladar prova as comidas, os ouvidos provam as palavras. E aí se cumpre aquela passagem que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não importa onde você esteja, como você está, Deus te diz: não seja escravo de suas paixões, da mentira, do engano. Você não vai precisar viver escondido, com medo de alguma coisa. Na verdade, o salário do pecado é a morte. Ou seja, a alma que vive em pecado é digna de morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso significa que todas as vezes que você estiver no fundo do poço, a graça vai lá pelo único e simples fato de envergonhar o teu inimigo e trazer de volta para os braços do Pai. Se você decidir voltar, te diz o Senhor, estou de braços abertos
te esperando. Glórias a Deus. Lembra do filho pródigo? Ele ensaiava uma oração que nunca fez. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Quando eu chegar lá, eu vou dizer: Pai, eu pequei contra ti, pequei contra Deus, e não sou digno de ser chamado teu filho. Eu só queria alguma coisa para fazer, para eu não precisar comer das bolotas dos porcos. Só isso. Mas ele nunca fez esta oração. Ele nunca precisou dizer isso, mas o pai ouviu. De longe, abraçou e o beijou. E festejou a chegada do filho. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Te diz o Senhor: estou te esperando, meu filho. Seja bem-vindo. Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.